Oi, turma, do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira e André Souza Costa, no 16º texto, de mãe para mãe, Adriana Marra. Se você, mãe, encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer 3 pedidos que fossem direcionados apenas para a vida dos seus filhos, o que você pediria? Gente, tá um frio lascado aqui, minha mão tá dura. Eu preciso tirar esse clipes daqui. Então, o que a gente pediria? Se a gente pudesse ver um gênio da lâmpada, o que vocês gostariam de pedir para o seu filho? Poderia ser qualquer tipo de pedido e ele se realizaria. Certamente, por amá-los, você pediria por saúde, que se tornassem homens e mulheres de bons princípios e valores, que tivessem um trabalho do qual gostassem, que fossem muito bem remunerados, que casassem com boas pessoas e que fossem muito felizes. Coisas desse tipo, certo? Tudo isso é possível de acontecer independentemente de lâmpadas mágicas, basta entendermos como as coisas funcionam, como pensam os homens do poder, que se utilizam da política e o que eles pretendem verdadeiramente. Talvez você pense, ai meu Deus, lá vem esse papo de política, que chatice, detesto esse assunto. Precisamos, no entanto, nos interessar e começar a entender a respeito de política, sim, porque tudo o que afeta as nossas vidas está relacionado com a política. Por exemplo, o valor que você paga nos produtos do supermercado, no valor das suas contas de água e luz, no valor do tênis que você compra para sua filha, na qualidade da educação escolar do seu filho, no aumento dos números de assaltos ou tráfico de drogas no seu bairro, no valor das prestações da casa própria que você sonha comprar, no buraco do passeio que lhe fez virar o pé e cair, no bom ou mau atendimento quando procura por um posto de saúde, tudo em nossas vidas envolve política. Não se trata de saber mais ou menos sobre política especificamente, mas de autonomia, de autoproteção, de protegermos a nossa família, o nosso dinheiro e de plantarmos o nosso futuro. Desde que o mundo é mundo, o dinheiro, o poder, o status social seduzem pessoas que não têm moral, princípios e valores nobres, as quais acabam cometendo muitos erros, afastam-se do que é correto e se afundam cada vez mais em corrupções, crimes e outras coisas horríveis para continuarem se beneficiando das supostas vantagens que o mundo material oferece. Essas pessoas ficam tão obcecadas por dinheiro e por poder que nunca mais querem perder esse lugar e então começam a elaborar planos e estratégias para que nunca mais saiam do poder. Vou parar por aqui. Todas as vezes que você vai conversar com uma pessoa sobre política, ela fala assim, tem aquele chavão, né? Eu não discuto por política, por religião e futebol. Cada um na sua. Beleza, vamos respeitar, né? O fato aqui é que nós não precisamos discutir, nós não precisamos debater, nós não precisamos criticar, apenas avaliar. Vamos só avaliar? Se a gente pegasse para avaliar as coisas que acontecem dentro dos governos que são da direita e as coisas que acontecem dentro do governo da esquerda, não precisa ser nenhum Einstein para perceber que a esquerda, ela deturpa tudo, ela acaba com todos os princípios e valores. Ela quer realmente, como a gente já viu nos textos anteriores, enfraquecer o poder da família, a união familiar é zero, as pessoas, cada um faz o que acha que é certo, independente se ela tem uma conduta que está de acordo com aquilo que ela fala, né? Então, muitos falam que os direitos têm que ser iguais, mas aí, quando você vai ver do lado da esquerda, existe a manipulação do meio, da mídia, existe o bloqueio de perfis na internet, que quando criticam o governo tem algum tipo de denúncia que tira aquele perfil do ar, suspende ou bloqueia de vez. Então, assim, oratórias que não se condizem com a realidade. Já começa por aí. Todo esquerdista, ele tem uma oratória. Ele decora os livros do Karl Marx, ele decora tudo que é teórico, que nunca passou por uma sala de aula. Ele sabe tudo o que acontece na educação na teoria, mas ele nunca entrou numa sala de aula.
grande parte, inclusive, não tem uma educação universitária, quando tem é feito pela internet ou feito pelo correio. Então, assim, nós vemos que a formação desse pessoal é uma formação militante, não é uma formação do tipo, vamos enxergar todos os ângulos, é só um, e é aquilo e acabou. E eu falo isso porque eu fui estudante e fui professora. Eu passei por todo esse processo. Peguei professores na década do final de 70, que eram professores rígidos, sim. Disciplinadores, sim. Porém, virtuosos, eles tinham lá toda o nosso respeito, a moral. Chegava na sala de aula, na porta da sala de aula, todo mundo já tinha que ficar em pé. Boa tarde, bom dia. Quando ele falasse pode sentar, a gente sentava. Então, a gente tinha, na época, no final da década de 70, que é a minha época, um respeito muito grande pelo professor. Aí eu fui professora. Entrei na sala de aula em 92. Quando eu entrei na sala de aula em 92 oficialmente, porque eu já tinha entrado antes em escolinha de fundo de quintal, mas em 92 foi oficial. Quando eu entrei em 92, já estava a queda de horas de aula de História e Geografia, que eram de 4 para 3. Tinham acabado com a USPB Educação Moral, eu só consegui dar aula de USPB Educação Moral por um ano, em 92, depois em 93 já não tinha mais. Em 93 virou um furdunço para poder pegar a aula de História e Geografia, porque diminuiu a carga. Aí os professores começaram a desistir de ser professor de História e Geografia, começou a ter então a militância excessiva nas universidades. Porque já que está faltando professor de História e Geografia, porque não tinha vaga para trabalhar, os professores pararam de querer ser professor de História e Geografia. E isso foi proposital. Então, encerra um ciclo com aqueles professores que já existem, esses ao longo do tempo eles vão se tornando menores e vamos formando grandes massas de professores universitários de História e Geografia gratuitamente. O Cruzeiro, que era a escola que eu estudava, a faculdade que eu estudava, começou a não ter mais alunos para História e Geografia. O que eles fizeram? Com o apoio do governo, passaram a dar cursos gratuitos de História e Geografia. E professores se formaram na mamata, sem ter que pagar um centavo nas suas mensalidades. Eu, quando me formei, eu tive que pagar as mensalidades, tanto é que eu parei de estudar na universidade, porque eu não tive condições de concluir, de tão cara que é. E de repente deixou de ser cara e o governo vai lá e assume. Assim como aconteceu na minha universidade, também aconteceu em outras. E a militância foi colocada ali dentro das universidades, professores formados com a cabeça somente naquilo que eles queriam saber, né? Só aquilo que é de interesse deles. Quando a gente vem falar de política, a gente não vem falar, eu gosto do fulano ou do ciclano. O fulano é bonito, o outro é feio. Um roubou, o outro não roubou. Não é só uma questão disso. Quando a gente fala de política, o negócio é muito mais enraizado. E vem dentro das nossas casas, ela vem bater dentro da nossa casa. O aumento dos seus produtos, quando você vai no mercado e não consegue comprar o produto que você sempre comprou. O teu filho na escola, o seu marido com o salário, você trabalhando, como é que está o teu salário? E aí a gente vê uma pancada de gente ganhando Bolsa Família para ficar quietinho também. Então ele vai calando o povo com ações, de pouco em pouco isso vai se tornando uma bola de neve e irreversível até dado momento. A gente olha assim e fala, não vai ter mais para onde voltar, gente. Né? Quando é que nós vamos ter um professor que entra na sala de aula e todo mundo fica em pé para falar boa tarde? Escola cívico-militar tá aí. É concorrida pra caramba, mas tem resistência pra caramba também. Tem mães que você pega na porta da escola e fala, jamais eu vou colocar meu filho para estudar numa escola cívico-militar. Até porque elas falam que é uma escola militarizada e não é. Já erra até o jeito de falar. Então, de mãe para mãe, o que ela está querendo dizer aqui, nesse começo de texto? Ou a gente passa a entender um pouco de política, de todos os trâmites que ocorrem por trás dos bastidores, dia a dia, é chato ficar acompanhando, é desgastante. Tem dia que eu tô com a bandeirinha aqui, nós estamos conseguindo, aí daqui a pouco chega no final do dia, não deu certo, eles ganharam de novo. Que todo mundo torce para futebol, não torce? Grande parte das pessoas ficam lá vendo perna correr para um lado e para o outro atrás de bola. E fica torcendo por cada milímetro do campo para o cara não errar, para ele acertar o gol. E por que a gente não fica fazendo a mesma coisa em relação à política? Acompanhando a novela diariamente, passo a passo,
cada milímetro de acerto e de erro. Porque a partir do momento que o povo acordar que a política é muito mais importante que futebol, que o cara do futebol já está com o dinheiro dele ganho e que a gente está para ganhar o nosso ainda, dando audiência para encher os bolsos dos caras e o nosso tempo ali totalmente perdido, o tempo que a gente perde para essas coisas, vá se informar. Vá buscar informação de cada partido, de cada político, mas vá se informar. Eu estava vendo esses dias uma postagem sobre o Tiririca, o cara ganhou milhões. E aí eu quero saber o que foi que o Tiririca fez, além de palhaçada. E mais palhaço ainda, desculpa, mas é meu ponto de vista, é quem vota num cara desse. Tá brincando com a saúde, com a educação, com a segurança do povo. E ele não é dos piores, ainda tem isso. Apesar dele ser um palhaço, né, dele ser um cara do humor, ele não é dos piores não. Porque ainda tem gente que vota naqueles que tem certeza que rouba. O Tiririca ainda era aquela coisa assim, vamos ver o que vai dar, né? Então tem muita gente que votou do tipo assim, já que a política é uma porcaria, eu vou votar em qualquer coisa. Agora tem gente que é de propósito, não. Aquele cara, ele é do partido lá, partidão lá, né? Que a gente sabe o que eu tô querendo dizer. Não é partido político, mas aquele partidão, o cara é daquele partidão. E eu vou votar nele, porque afinal de contas, o cara olha lá pela minha região, ele cuida da minha região mais do que polícia. Então, sabe, gente, vender nosso voto a título do quê? Quem se beneficia com isso? Aí eu penso e pergunto para vocês, o que o nosso filho tem a ver com as nossas decisões erradas? Consequências não tem? Então vamos parar para pensar.